Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo a adoração com consciência. E quero subordinar esse tema do texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo 17. Vou ler do versículo 16 ao 25. Dizem assim: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falais? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que vocês são tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Que maravilha, né? De leitura. Não precisa nem eu comentar nada aqui hoje. Hoje é 27 de junho de 2024. Grandioso, perfeito Deus, Tu és lindo, misericordioso, e é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que eu estou aqui em oração. Quero Te agradecer por esse momento. Te apresento cada ouvinte, suas famílias, a minha vida, essa missão. Enfim, Senhor, precisamos muito do Senhor, todos nós. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Desculpa, pessoal, ainda não estou muito bem de saúde, não. Bom, gente, hoje eu escolhi aqui, como base textual bíblica, um fato que ocorreu com o apóstolo Paulo lá em Atenas, que muito me chama a atenção, né? Eu dei o tema hoje dizendo a adoração com consciência. Porque aqui nós observamos que tinha pessoas que chegavam diante daquele altar e estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Estava, como Paulo diz, né, estava honrando, não conhecendo. E Paulo diz: é desse que eu estou anunciando, tá? É este aqui. Então Paulo, ele foi um grande pregador, um grande missionário, um exemplo a ser seguido, né, por todos nós. Até ele diz uma certa vez que devemos ser seus imitadores, como ele foi de Cristo. Paulo foi um sofredor,
Paulo foi humilde, Paulo foi uma pessoa generosa, mas também não deixava de falar a verdade quando alguém precisava ouvir a verdade. Até ele enfrentou o apóstolo Pedro, né, que por tradição ali era como se fosse o presidente, né, do ministério apostólico, e ele enfrentou Pedro em uma determinada ocasião com o dedo no rosto de Pedro, e a Bíblia diz que porque ele era passivo de ser repreendido, o Pedro. Então Paulo era aquele homem completo, o apóstolo completo. Assim eu fico pensando, da mesma forma que antes de ele se converter a Cristo, ele era extremamente zeloso da lei mosaica, nós observamos também que quando ele se converte, ele parece que dobra esse zelo no sentido das coisas de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Não mais a lei mosaica. Então aqui ele ficou um tanto assim que perturbado, assim, né? Inquieto, porque ele viu ali a cidade, né, de Atenas, aquele lugar estava dominado por altares que não eram aqueles altares de deuses verdadeiros, né? Ou de um Deus verdadeiro, né? Quero dizer, era de deuses, um D minúsculo, e que estava ali muita gente a seu modo, né? Devotando adoração, né? Ofertando seus sacrifícios naquele lugar. E a gente sabe que Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que Paulo aqui diz que está pregando, é um Deus que não habita, não precisa construir uma casinha para Deus, um quartinho para Deus, ou um templo suntuoso, um templo, sabe, monumental, que caiba milhares de pessoas. Não precisa, Deus não precisa disso. Aliás, a Bíblia, ela enfatiza, é clara, quando diz que nós é que somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus. E se nós amarmos a Deus, a Jesus, a Bíblia diz que Jesus passa a morar conosco, o Pai também vem morar conosco. Jesus é que disse isso. E já que somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo também vai estar conosco. Então a Trindade Santa estará conosco, né? Nesse corpo consagrado a Deus. Esse templo de tijolo que a senhora, o senhor, né, se dirigem às vezes aos domingos, no meio de semana, participa da Santa Ceia, alguma festividade, talvez você tenha um cargo ministerial na sua igreja, a irmã é uma dirigente do Círculo de Oração, eu tenho aqui muitas ouvintes que são dirigentes do Círculo de Oração, talvez, né, você olhe para esse templo e diga, poxa vida, a minha igreja, né? A expressão que sempre diz é isso, a minha igreja, a igreja que eu congrego, ela é bonita, é um templo suntuoso, né? Tem ar-condicionado, é climatizado, o som é perfeito, né? Mas vai ficar tudo aqui. Esses tijolos, né? Vai ser tudo desfeito quando o Senhor for criar aqui novo céu e nova terra. Então nós devemos nos preocupar com Deus que habita em um templo que somos cada um de nós. Aí Paulo diz, por isso que é a razão do tema que eu dei, né, que eu dei esse tema dizendo assim, adoração com consciência, porque aqui no versículo 23, Paulo diz, porque passando eu e vendo os vossos santuários ou altares, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido.
Aqui está escrita essa palavra ao Deus desconhecido em letras garrafais. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Bom, tinha pessoas que estavam honrando ao Deus verdadeiro, só que de uma forma ignorante, não conhecendo ainda. Não havia experimentado, né, o processo do Evangelho de Jesus Cristo no seu coração. E hoje, gente, tem gente assim, né? Por isso que Apocalipse fala que lá na Babilônia, e não vou citar aqui, mas na Babilônia, quem lê a Bíblia e tem a interpretação do Espírito Santo sabe o que eu estou falando. A Bíblia diz que o Senhor vai dizer assim, ó, sai dela, povo meu. Eu acredito que tem gente na Babilônia, no mundão, ou em qualquer outra área, como estava ali aqueles atenienses, que são candidatos a morar no céu, a serem salvos por Jesus Cristo, nem que seja no último momento. O povo de Deus vai dizer, Deus, sai dela, povo meu. Então, são pessoas que podem estar até honrando, como disse Paulo aqui, ao Deus desconhecido, ao Deus verdadeiro. No entanto, ainda falta o esclarecimento, né? Falta a conscientização dessa adoração ao Deus vivo. Eu queria ter mais tempo, mas vou terminar por aqui, dizendo que essa leitura que eu li aqui já é uma mensagem, né? Então, que Deus nos ajude, que possamos sempre estar com o nosso altar, o nosso templo, que somos nós mesmos, prontos para que Deus esteja sempre habitando neste templo. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.